Tá a fim de criar um design profissional dentro do Canva? Fica comigo até o final dessa aula que eu te mostro como isso pode ser simples. Vem para a tela do meu computador e acompanhe esse passo a passo bem detalhado comigo. Bom, vamos criar essa arte aqui dentro do Canva. O pós-produção, como sempre, dá aquele destaque maroto. Eu quero mostrar para vocês como é simples criar esse trabalho aqui dentro do Canva. Cara, é muito simples. Sério, então fica até o final que você vai entender. Eu vou dar algumas dicas aqui dessa criação para vocês entenderem. E quem quiser editar essa arte, ela está dentro do meu pack de editáveis. Tá? Você vai receber ela em formato vídeo, formato story. E sim, eu também uso o meu pack para criações, tá? Esse fundo aqui, ó, se vocês forem na arte do William Gomes, eu utilizei esse mesmo fundo. Porém, eu só mudei a cor e alterei totalmente o formato dele. Então eu consegui um background 100% novo com algo que eu já tinha. Então isso me poupou muito tempo. Então com o pack, né, com as artes que vocês vão ter, vocês podem ter muitas ideias e criar artes muito rápido, né, com esse aspecto aqui bem profissional. Então essa arte aqui, para quem olhar e bater o olho, vai entender que a gente está aqui num processo de hierarquia visual muito claro. E o que é hierarquia visual? A hierarquia visual é nada mais, nada menos do que você definir o tamanho das informações da sua arte. Ou seja, para onde, né, o cliente, né, no Insta, o usuário que estiver visualizando sua imagem, ele vai bater o olho primeiro. Então aqui a gente já vai direto para o jogador e depois a gente vai para o jogo. Então isso é uma hierarquia visual muito clara, né, que é uma leitura do centro para a direita. Então as informações do jogo elas estão muito menores justamente por isso. Então aqui fica muito mais claro. Você bate o olho aqui, não tem uma bagunça de diversas informações espalhadas. Não, aqui tem, né, justamente uma hierarquia visual muito bem definida. Então só esse conhecimento teórico mostrando para vocês o porquê a arte está nesse formato, eu acho que já vale a inscrição de quem não é inscrito, tá? Porque aí você já entende o processo de criação, beleza? E para criar essa arte, né, as imagens estão na descrição, como sempre. E resolução aí padrão deste canal, tá? A resolução desse canal é de 1080 por 1350. Resolução de feed para Instagram, formato retrato. Show de bola? Então vamos para a criação agora, vocês vão ver que vai muito rápido para criar essa arte aqui. Então beleza, vamos lá. Atenção, você quer ter acesso a mais de 140 artes profissionais prontas para editar no Canva gratuito agora mesmo? Você recebe essas artes em dois formatos, tanto como para feed como para stories, totalizando quase 300 artes prontas. E a melhor parte é que toda semana esse número só aumenta. Você recebe de 5 a 7 artes novas, nos dois formatos. Em um mês você já recebeu praticamente 60 artes novas, tudo isso sem pagar nada a mais. Mas não para por aí, você ainda recebe um super book de bônus com a teoria do design gráfico para iniciantes, onde são mais de 40 páginas de conteúdo explicando como criar artes profissionais de um jeito simplificado. Além disso, você ainda recebe aulas exclusivas na prática para aprender a criar os fundos esportivos, os famosos backgrounds das artes, conhece os melhores apps do Canva, aprende posicionamentos estratégicos das imagens dentro do seu flyer, técnicas de composição, escolha de cores e muito mais. E por último, isso não poderia faltar, uma comunidade exclusiva de membros, onde eu participo e tiro dúvidas. Lá a gente troca ideias sobre criações dentro do Canva. Agora pensa comigo, tudo isso, aulas exclusivas, comunidade exclusiva, atualizações toda semana, quase 300 artes, daria fácil por menos uns R$150 mensais, concorda? Mas hoje você vai pagar apenas R$47. É isso mesmo, R$47. É menos que uma pizza. Esse valor é pago uma única vez e o acesso é vitalício. Mas como todo mês tem praticamente 60 artes novas, esse valor provavelmente vai dobrar. Então não perde tempo. Clica no link fixado no primeiro comentário e garante seu acesso ao pack agora mesmo. Estamos com as imagens aqui, é só você baixar, tá? Essa imagem aqui, como eu falei, ó, olha isso aqui, ó. É uma imagem gigante, tá? Tá vendo? Então aqui você pode usar vários pedaços da arte, né? Por exemplo, você pode vir do outono, alterar a cor. Não vou alterar aqui para não prolongar o vídeo, para dar esses exemplos. Mas no momento original essa arte era azul. Minto, ela era vermelha. Então, né, foi pro azul para mim criar do William Gomes e depois para preta para criar do Botafogo. E agora ela tá, né, nesse formato aqui. Vocês vão receber ela assim, tá? Quem quiser ter a arte inteira, só comprar no pack. Né, que aqui eu estou posicionando para vocês dessa forma, porque se a gente prolongar aqui, ó, e tal, ó, vocês não vão achar o mesmo formato que eu utilizei para criar arte, tá bom? Então eu vou entregar ela assim para vocês, para facilitar a vida de vocês, que aqui vocês só vão aumentar e posicionar. Aí quem quiser a imagem inteira, não só dessa, mas de todas as artes desse canal, né, pode comprar o pack aí, você vai ter acesso a todas as artes, as aulas ensinando a criar e tudo mais. Então beleza, vamos lá. Posicionamos aqui, pegamos o nosso jogador. E tá aí, ó, arte finalizada. Praticamente é isso. A gente tá com a imagem dele aqui, ó.
Então aqui tem alguns detalhes, né, para quem reparar. Então aqui a gente já tem, ó, deixa eu só aumentar aqui e seguir o mesmo tamanho, ó. Um pouquinho menor. Então beleza, vou deixar a imagem do jogador aqui, ó. A gente pode vir em editar. Em editar a gente pode aplicar um pouquinho de contraste, por exemplo. Talvez tirar um pouco da vibração. E nitidez e claridade. Vibração, para quem não entende, né, a gente move um pouco da pele dele. Né, ó. Saturação, ela estoura muito, ó, tá vendo? Ó a diferença. E a vibração a gente trabalha mais na tonalidade de pele. Ó. Então, esse aspecto assim, né, sem muita saturação, sem muita vibração, ele fica mais interessante pelo aspecto da cor preto e branco. Então casa muito mais a nossa ideia, tá vendo? Então beleza, posiciono essa imagem aqui. Agora eu posso duplicar ela, vou posicionar ela aqui, vou em editar, tá? Vou vir em dual tone, vou vir em personalizado, vou zerar aqui os dois, vou deixar no preto para mim poder criar uma sombra, tá? Para quem não acompanhou. Então aqui, ó, 50 de desfoque, tá bom, 50. Então beleza, estou com essa sombra aqui, vou colocar ela aqui atrás do jogador, ó. Porque agora a gente, com essa sombra aqui, a gente já ganha uma sensação de profundidade na nossa imagem, né? Então o jogador ele já se destaca do fundo, entende? Então tipo, a ideia aqui é que o jogador ele não fique colado no fundo. Aqui a gente pode mexer até um pouco na transparência, ó, tá vendo? Mais ou menos aqui, ó. Então para quem visualizou, legal, aqui a gente também tem essa sombra, né? Então ela dá esse destaque aqui. Colocar ela pro lado direito da nossa arte não vai fazer sentido porque tá preto. Então faz sentido a gente direcionar ela um pouquinho para esse lado onde está branco, a gente consegue visualizar melhor, tá vendo? Então beleza, vou posicionar aqui o logo dos times, vou posicionar todas as informações e mostrar para vocês como que a gente vai diagramar isso. Então as informações, a gente está utilizando essa parte preta da arte justamente para a gente ter um contraste muito claro das informações, tá? Fonte, Monte Serrate, tamanho 28, essa aqui está no negrito. Essa aqui, né, ela não está no negrito, ela está um pouquinho maior, porque a gente está acompanhando, né, os tamanhos exatos. Então aqui a gente tem um quadrado, né, daria até para, por exemplo, se a gente batesse umas guias aqui, ó, tá bem alinhado até, né? Batesse umas guias aqui, a gente poderia seguir esse formato de tamanho para tudo aqui, ó. E isso dentro do design gráfico, nada mais nada menos é que o alinhamento, tá? Então esse alinhamento ele traz padrão visual. E o padrão visual traz um conforto visual também. Então você olha assim, tá tudo bem simétrico. Então a arte fica confortável de olhar. Passa o padrão visual e passa aquele profissionalismo. Beleza, então tá aqui, ó. Vou duplicar aqui para mostrar para vocês. Então, ó, transmissão. E aí, esse transmissão eu posso colocar ele no negrito e posso aumentar ele aqui para acompanhar o mesmo tamanho, beleza? Então aqui, como eu falei para vocês, é uma arte muito simples de criar. Eu foquei um pouco mais, né, em uma aula teórica, que eu falei bastante sobre tudo aqui, né? As posições, ó, dá até só para diminuir um pouquinho essas informações. Então vou selecionar tudo aqui, ó, e vou diminuir. Beleza. E aqui no meio, ó, vocês podem ver que tem um X. Esse X é da própria fonte, tá? Para vocês conseguirem posicionar. Aí beleza, vou baixar essa arte aqui e vou fazer o pós-produção para a gente ganhar um pouquinho mais de destaque aqui na nossa imagem e chegar num resultado mais interessante. Então vocês viram como uma arte simples, né, ela pode aí ter várias técnicas de criação aí dentro do Canva. Então se você seguir essas técnicas aí, não tem segredo, tá? Sua arte vai ficar com cara de profissional, sim. Mesmo se for uma arte mais minimalista, com poucos detalhes, não importa, mas se seguir alinhamento, hierarquia visual, se você seguir qualquer uma desses detalhes, né? Contraste, por exemplo, aqui a gente tem um contraste absurdo. O preto e o branco é o maior exemplo de contraste que a gente tem na história. A diferença de cores, saca? Então até no pack de editáveis aqui, ó, então vamos ajustar aqui primeiro. Já falo isso. Então filtros aqui, você pode testar qualquer coisa. Você pode gostar desse aqui, por exemplo, você pode gostar desse. Eu gostei do Capri,
Então vamos lá. Capri, cadê? Acho que eu já passei, quer ver? Capri. Olha aqui. Eu posso tirar um pouco da intensidade, beleza. Contraste um pouquinho, ó. E nitidez um pouco aqui, ó, também, e claridade. Então vou mostrar para vocês aqui o resultado final. A gente vai visualizar muito mais na imagem do próprio jogador, ó. Tá vendo? A pele tá mais clara, tá um pouquinho mais nítida. Então o detalhe, pelo menos dessa pós-produção de hoje, seria isso: manter a qualidade dessa imagem e trazer um pouquinho mais de peso visual para ela chamar mais atenção. E como eu estava dizendo, para quem chegou até aqui, então você chegou até aqui, eu tenho certeza que você tem interesse em aprender a criar esse tipo de conteúdo. E lá no PEC você recebe aulas, né, com o passo a passo, onde eu explico tudo isso que eu falei, só que na prática ali dentro, a gente posicionando os elementos, alinhamento, contraste, hierarquia visual, regra dos terços, enfim, tem bastante aula lá, né, que ela é exclusiva para quem comprar o PEC, você já recebe essas aulas, e aí você vai entender na prática. E também tem um e-book de 40 páginas explicando detalhadamente, né, várias técnicas aí de composição. Então toda vez que você for criar um design, não vai ter dificuldade, porque você já vai ter um material, então ali meio que você já vai ter um caminho para seguir, né? Você não vai depender só da criatividade. Beleza? Então para quem chegou até aqui comigo, meu muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Sabia que dá para começar a ganhar dinheiro com o Canva, mesmo sendo um completo iniciante? Tem empresas pagando por trabalhos simples que você mesmo consegue fazer, mesmo sem experiência nenhuma. Falo isso porque o Canva é minha principal fonte de renda hoje. Eu atendo empresas, entrego artes corporativas que não levam nem 20 minutos para criar e me pagam muito bem por isso. Por isso, eu peguei todo esse conhecimento e lapidei num treinamento rápido, direto e prático, onde você vai aprender como a teoria do design realmente funciona na prática, como escolher as cores certas e posicionar os elementos para deixar suas artes profissionais e como criar design de alto nível em menos de 20 minutos, mesmo começando do zero. E também te mostro como é possível conseguir clientes de artes de um jeito muito simples. E ainda de bônus, você ganha acesso ao meu pack completo de artes, mais atualizações semanais e todos os bônus inclusos. Só esse pacote já valeria fácil mais de R$300, mas hoje você pode ter acesso a tudo isso por apenas R$14,53 por mês ou R$97 à vista. Esse é um valor único que você paga somente uma vez e tem acesso a vitalício. E calma, você ainda pode olhar tudo por dentro, tirar suas conclusões e ver se realmente esse treinamento é para você. Caso por algum motivo você não goste, é só pedir reembolso nos primeiros 7 dias. Só que é o seguinte, essa condição é por tempo limitado, porque com as atualizações semanais, o preço vai subir. Então não perde tempo, clica no segundo link fixado nos comentários e vem aprender a faturar no Canva ainda hoje.